Jesus, porém, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Imagine por um momento que você pudesse fazer uma única pergunta para Jesus Cristo. Uma pergunta que mudaria o rumo da sua vida para sempre. Que pergunta seria essa? Um jovem, cheio de vida e posses, fez exatamente isso. Ele se aproximou de Jesus com uma pergunta que ecoa no coração de cada ser humano: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? A resposta de Jesus sobre o reino dos céus, Jesus revelou naquele dia, não foi o que ele esperava. Não foi o que ninguém esperava. E talvez não seja o que você espera ouvir hoje. Porque Jesus tinha uma forma única de virar nosso mundo de cabeça para baixo. Onde nós vemos grandeza, ele vê orgulho. Onde buscamos conquistas, ele aponta para a renúncia. Onde almejamos subir, ele nos convida a descer. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Estas palavras de Jesus ecoaram através dos séculos, desafiando nossas ambições e transformando nossa compreensão sobre o que realmente importa na vida espiritual. Hoje, vamos descobrir juntos os segredos do reino dos céus que Jesus revelou. Prepare seu coração, porque esta jornada pode mudar completamente a forma como você vê sua relação com Deus. Era mais um dia comum na vida pública de Jesus. As multidões se aglomeravam ao redor dele buscando cura, esperança, respostas. Mas entre toda aquela gente simples, um jovem se destacava. Suas vestes finas, sua postura confiante, seu semblante determinado, tudo nele gritava sucesso e prosperidade. Ele havia ouvido falar de Jesus. As histórias corriam por toda a Judéia. Um carpinteiro de Nazaré que falava com autoridade sobre o reino dos céus, que curava enfermos, que oferecia esperança aos desesperançosos. E agora, finalmente, ele tinha sua chance. Bom mestre, disse ele, aproximando-se com reverência, mas também com a confiança de quem está acostumado a ter suas perguntas respondidas. Que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus olhou para ele, aquele olhar que penetrava as camadas mais profundas da alma humana, um olhar que via além das riquezas, além da posição social, além das aparências, um olhar que enxergava o coração sedento, mas também as amarras invisíveis que impediam a verdadeira liberdade. Por que me chamas bom? Respondeu Jesus. Não há bom senão um só, que é Deus. Era mais do que uma correção teológica, era um convite à reflexão profunda. Jesus estava dizendo: você realmente entende quem está diante de você? Você compreende o que está perguntando? Mas o jovem persistiu. Sua pergunta ecoava a busca universal da humanidade. Como posso ter certeza da vida eterna? Como posso garantir meu lugar no reino dos céus? Jesus prometeu. Que obra devo realizar? Jesus, conhecendo o coração humano melhor do que nós mesmos, começou pelo que o jovem conhecia. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou o jovem, como se esperasse uma lista complexa e exclusiva. Jesus mencionou os mandamentos básicos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O jovem com sinceridade respondeu: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E ali estava o problema. E ali está o nosso problema. A religião externa, o cumprimento de regras, a moralidade exemplar, tudo isso o jovem possuía. Mas Jesus sabia que havia algo mais profundo impedindo sua entrada no reino dos céus. Havia uma barreira invisível, uma fortaleza em seu coração que nem ele mesmo percebia. E Jesus, em seu amor infinito, estava prestes a expor essa barreira, não para humilhá-lo, mas para libertá-lo. Jesus, vendo que ele ficou muito triste, disse:
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mas antes de prosseguirmos com a história do jovem rico, necessitamos entender algo fundamental que Jesus ensinou sobre o reino dos céus. Uma lição que ele deu de forma tão visual e impactante que ninguém presente naquele dia jamais esqueceu. Era mais um momento, outra multidão, mas a mesma busca por respostas. Os discípulos estavam discutindo entre si sobre quem seria o maior no reino dos céus. Cada um apresentava seus méritos, suas qualificações, seus sacrifícios. A conversa ficava cada vez mais acalorada. Jesus os ouvia em silêncio, conhecia bem aqueles corações que ele amava, mas que ainda estavam presos aos padrões deste mundo. Eles pensavam no reino dos céus como uma versão melhorada dos reinos terrenos, onde haveria hierarquia, posições de prestígio, recompensas baseadas em performance. Então Jesus fez algo inesperado. Chamou uma criança pequena que brincava ali perto, pegou-a no colo e a colocou bem no meio do grupo de discípulos adultos, sérios, ambiciosos. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. O silêncio foi total. Todos os olhos fixos naquela criança pequena, inocente, despretensiosa. Que lição Jesus estava tentando ensinar? Qualquer, pois, que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. A criança não estava preocupada com posições ou reconhecimento. Ela não calculava méritos ou comparava conquistas. Simplesmente confiava, simplesmente amava, simplesmente recebia. Sua grandeza estava exatamente em não buscar ser grande. Jesus continuou: e qualquer que receber um menino, tal como este em meu nome, a mim me recebe. O reino dos céus, Jesus revelou naquele momento, não funcionava pela lógica do mundo. Não era uma questão de acumular obras, posições ou conhecimento. Era uma questão de transformação interior. De voltar a ter um coração simples, humilde, dependente. Mas o que significa na prática ter o coração de uma criança diante de Deus? Significa reconhecer nossa dependência total dele. Significa abandonar a pretensão de merecer alguma coisa. Significa receber a graça como um presente imerecido, não como um salário conquistado. Uma criança não se aproxima dos pais calculando se merece amor. Ela simplesmente recebe. Não questiona se é digna de cuidado. Ela confia. Não se preocupa em provar seu valor. Ela sabe que é amada pelo simples fato de existir. O que você está achando até aqui? Escreva nos comentários. Voltemos agora ao jovem rico, porque sua história ilustra perfeitamente por que Jesus disse que é difícil para os ricos entrarem no reino dos céus. Não porque Deus tenha algo contra a prosperidade, mas porque a riqueza pode criar uma ilusão perigosa de autossuficiência. Jesus olhou para aquele jovem com amor. O texto bíblico nos diz claramente: Jesus, olhando para ele, o amou. Não era julgamento que Jesus sentia, mas compaixão profunda. Ele via a sede espiritual genuína, mas também via as correntes invisíveis que impediam a verdadeira liberdade. Falta-te uma coisa, disse Jesus com ternura. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. O jovem ficou muito triste e se retirou pesaroso, porque possuía muitas propriedades. Muitos interpretam essa passagem como se Jesus fosse contra a riqueza. Mas a questão não era o dinheiro em si, era o que o dinheiro representava no coração daquele jovem: segurança, identidade, controle sobre a própria vida. Jesus estava oferecendo-lhe algo infinitamente maior, a entrada no reino dos céus. Mas isso exigia uma troca, exigia abandonar a confiança nas riquezas e colocar a confiança total em Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus.
E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados. Se nem os ricos, que pareciam ter todas as bênçãos de Deus, podiam entrar facilmente no reino dos céus, então quem poderia? Quem poderá, pois, salvar-se? Perguntaram eles. Jesus respondeu com uma das declarações mais consoladoras de todo o Evangelho. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Aqui está o coração do Evangelho do Reino dos Céus. Jesus pregou que a salvação não depende de nossas capacidades, nossas conquistas ou nossas riquezas. Depende inteiramente da graça de Deus. É impossível para nós, mas possível para Ele. A porta estreita que conduz ao reino dos céus não é estreita porque Deus quer excluir pessoas. É estreita porque exige que abandonemos tudo aquilo que nos dá uma falsa sensação de segurança e controle. Exige humildade, dependência, rendição total. Se você chegou até aqui, muito obrigado. O melhor ainda está por vir. Pedro, sempre direto ao ponto, fez a pergunta que todos estavam pensando. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Era uma pergunta muito humana. Pedro e os outros discípulos realmente haviam deixado suas redes, suas profissões, suas seguranças terrenas para seguir Jesus. Era natural quererem saber qual seria a recompensa. Mas perceba a diferença entre Pedro e o jovem rico. Pedro já havia feito a escolha, já havia deixado tudo. Sua pergunta não era sobre condições para seguir Jesus, mas sobre as promessas para quem já o seguia. Jesus, sempre paciente e amoroso, respondeu: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mas Jesus não parou por aí. Ele fez uma promessa que se estende a todos nós que escolhemos seguir seus caminhos. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Esta é uma das promessas mais extraordinárias sobre o reino dos céus. Jesus garante que qualquer sacrifício feito por amor a Ele será recompensado 100 vezes mais. Não necessariamente com as mesmas coisas materiais que deixamos, mas com algo infinitamente mais valioso: a presença de Deus, a paz que excede todo o entendimento, a alegria que vem do alto. Mas Jesus termina com uma declaração que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. No reino dos céus, as medidas de grandeza são completamente diferentes das medidas do mundo. Os que se consideram primeiros, por causa de suas riquezas, posições, conhecimentos, podem descobrir que aos olhos de Deus são os últimos. E os que são desprezados pelo mundo, os simples, os humildes, os pequenos, podem ser os primeiros no reino dos céus. O jovem rico saiu triste porque não estava disposto a pagar o preço. Não o preço das riquezas em si, mas o preço do controle. Ele queria adicionar Jesus à sua vida, mas não estava disposto a fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Queremos as bênçãos do reino dos céus, mas mantendo o controle de nossas próprias vidas. Queremos a salvação, mas sem a rendição. Queremos a vida eterna, mas sem a transformação presente. Mas há uma diferença crucial entre a história do jovem rico e a nossa história. Nós vivemos depois da cruz. Nós vivemos depois da ressurreição. Nós conhecemos o final da história de Jesus. Quando Jesus falava de deixar tudo e seguir, ele sabia exatamente onde esse caminho levaria. Levaria à cruz, levaria ao sacrifício supremo.
Jesus não estava pedindo aos discípulos algo que ele mesmo não estava disposto a fazer. Ele deixou as glórias do céu, deixou a adoração dos anjos, deixou a posição à direita do Pai. Desceu a este mundo, tomou forma humana, viveu entre nós e, finalmente, deu a sua vida na cruz para nos dar acesso ao reino dos céus. O que o jovem rico não conseguiu fazer, abrir mão de suas seguranças terrenas para confiar completamente em Deus, Jesus fez por nós. Ele abriu mão de tudo, literalmente tudo, para nos dar a possibilidade de entrar no reino dos céus. E agora, através da fé em Jesus Cristo, nós podemos ter o coração de uma criança. Podemos nos aproximar de Deus com a simplicidade e confiança que Ele tanto deseja. Não precisamos provar nosso valor. Não precisamos merecer seu amor. Simplesmente recebemos pela graça. O reino dos céus que Jesus conquistou para nós não é apenas uma promessa futura. É uma realidade presente. Quando colocamos nossa fé em Cristo, quando nos rendemos ao seu senhorio, quando escolhemos seguir seus caminhos, já começamos a viver os princípios e as bênçãos do reino dos céus aqui e agora. Vivemos com a paz que o mundo não pode dar nem tirar. Vivemos com a alegria que não depende de circunstâncias. Vivemos com a esperança que não decepciona. Vivemos com a certeza do amor incondicional de Deus. E a promessa de Jesus se cumpre. Recebemos 100 vezes mais. Não necessariamente em bens materiais, mas em relacionamentos genuínos na família de Deus, em propósito eterno para nossas vidas, em paz interior, em esperança inabalável. O jovem rico foi embora triste porque não estava disposto a trocar o temporário pelo eterno. Mas nós podemos fazer a escolha diferente. Podemos escolher confiar, podemos escolher render nossas vidas a Jesus, podemos escolher viver como cidadãos do reino dos céus. Pai Celestial, obrigado por nos chamar ao Teu reino. Obrigado por Senhor Jesus, que pagou o preço que nós não podíamos pagar para nos dar acesso ao reino dos céus. Pedimos que transformes nossos corações para que sejam como o coração de uma criança diante de Ti. Tira de nós toda a pretensão, todo o orgulho, toda a necessidade de merecer Teu amor. Ensina-nos a simplesmente receber Tua graça. Ajuda-nos a deixar tudo aquilo que nos impede de Te seguir completamente. Que nossas riquezas, nossos sonhos, nossos planos estejam sempre sujeitos à Tua vontade. Que possamos viver como verdadeiros cidadãos do reino dos céus, espalhando Tua paz, Teu amor e Tua esperança por onde passarmos. Em o nome de Jesus, que nos deu acesso ao reino dos céus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos onde continuaremos explorando os ensinamentos transformadores de Jesus Cristo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o reino dos céus. E não deixe de assistir ao nosso próximo vídeo sobre as bem-aventuranças, onde Jesus revela as características dos verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Até lá, que a paz de Cristo esteja com você.